do Senhor Jesus Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Naldade e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades, de santidade. Não podemos e nem usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo também sacerdote, porque nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Eu vejo os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual Arroba Igreja 70 Santos e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus. Falar ao coração de todos e 70 rebanhos santos do Senhor e que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @igreja 70 Santos, escolhendo o número de 170, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. Para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo, deixando nos comentários dizendo o seu nome que você é membro das 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 170 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteio não são do Senhor Deus e Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias apresentadas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Dracobis. 700 a 1 bilhão de reais, ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e apresentar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, milhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui
para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual. A Igreja 70 Santos. Eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Seja muito bem-vindo, Tiago Soares, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Amós, com 9 capítulos, e 2 Samuel, com 24 capítulos. É o primeiro livro de hoje, Amós. Capítulo 7. Amós, capítulo 7, que contém 17 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e anjos celestiais ou Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Capítulo 7 do livro de Amós, gafanhoto, fogo e prumo. O Senhor Deus assim me fez ver, ele formava gafanhotos no princípio, o rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois das ceifas do rei. Tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa, como se levantará agora Jacó. Ele é tão pequeno, então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, diz o Senhor. Assim mostrou o Senhor Deus ordenava por meio do fogo. Se decidisse o pleito, consumir o grande abismo e também queria consumir a terra. 2 Samuel, com 24 capítulos. Capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, que contém 31 versículos.
O profeta Natã repreende Davi. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, dizendo: Pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta agora o resto do povo, cerca a cidade, toma para que eu não a tome e seja meu nome aclamado sobre ela. Então ajuntou Davi todo o seu exército, marchou para Rabá, guerreou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e colocaram na cabeça de Davi da cidade, levou grande despojo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 6. Em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja cura, renovação, purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @ a Igreja Santa Santa, através dessa ministração da sua Santa Palavra, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus, eu Cristo, já lhe agradeço, glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui.
E os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números pares. Perdão, são os ímpares que eu falarei primeiro. Vamos nisso ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. Vamos ao livro. O livro é o livro de Jonas com 4 capítulos. Capítulo 2. Jonas, capítulo 2, contém 10 versículos. A oração de Jonas. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Disse ele, na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu, das profundezas da sepultura gritei, tu ouviste a minha voz, tu me calaste. Tu me lançaste no profundo no coração dos mares. E a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse, banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e algumas algas se enrolaram na minha cabeça. Glórias ao Senhor Deus. 1,69, 2,70, 1,69, 2,70. Abacuque com 3 capítulos. Capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Contém 19 versículos. A oração de Abacuque. Descoberto está o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Selá, tu fendes a terra com os rios. Os montes te veem e tremem, a inundação das águas passa, o abismo dá a voz, a sua voz e levanta a mão ao alto. O sol e a lua param nas suas moradas, ao brilho das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchas pela terra, com ira trilhas as nações. Glórias ao Senhor Deus. 15, 55, 16 e 56, 15, 55. 16 e 56. Primeira Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Que contém 13 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e levar a presença do Senhor Deus, anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 1 Tessalonicenses capítulo 3. A missão de Timóteo, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviarmos Timóteo, nosso irmão, ministro do Senhor Deus, nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por estas tribulações. Vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados, com efeito, estando ainda convosco, predissemos que íamos ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Três, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68.
Salmos com 150 capítulos. Noventa e nove. Salmos, capítulo 99. Para o rebanho santo número 3, 67, 4 e 68. O capítulo 99 do livro de Salmo contém 9 versículos. O Senhor reina, trema as nações, ele está entronizado entre os querubins, trema a terra. O Senhor é grande em Sião, exaltado acima de todas as nações. Louve o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. O rei é poderoso e ama a justiça. Tu firmaste a equidade, fizeste o que é justo e correto em Jacó. 29, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42. 1 Samuel com 31 capítulo. Capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. Capítulo 16 contém 23 versículos. Davi a serviço de Saul. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: Vê, um espírito maligno da parte do Senhor te atormenta. Dize ao Senhor nosso, a seus servos que estão na sua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai um homem que toque bem e trazei-o a mim. Respondeu um dos moços: Vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem e forte e valente, homem de guerra, sabe falar bem e tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Glórias ao Senhor Deus. 21, 49, 22 e 50. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos. A glória do segundo templo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejar de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58. Tito com 3 capítulos. Capítulo 2. Tito, capítulo 2, contém 15 versículos. A graça da salvação manifestou-se a todos,
pois a graça do Senhor Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século, sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Senhor Deus e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos a toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Filipenses com 4 capítulos. Filipenses capítulo 1, que contém 30 versículos. A luta pela fé. O mais importante é que deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então que vá e vos veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem seres intimidados pelo adversário. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação, e isso da parte do Senhor Deus, vós ser concedido por amor de Cristo, não somente crer nele, como também o padecer por ele. Trinta e três, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Segunda Crônicas com 36 capítulos. Capítulo 8. Segunda Crônicas, capítulo 8, que contém 18 versículos. Não se desviaram os sacerdotes e levitas do mandado do rei em coisa alguma, nem acerca dos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação do templo do Senhor, até se acabar, assim se concluiu o templo do Senhor. Então foi Salomão a Ezel, a Geber e a Elote, a praia do mar, na terra de Edom, e Irão enviou-lhe navios comandados por seus oficiais, que eram marinheiros experimentados. Estes foram a Ofir com os servos de Salomão, e de lá trouxeram 450 talentos de ouro, os quais se entregaram ao rei Salomão. 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Segunda Reis com 25 capítulos. Capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade é matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você venha interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Segunda Reis, capítulo 4, para o rebanho santo número 7, 63, 8 e 64. O capítulo 4 do livro de Segunda Reis. Contém 7 versículos. O azeite da viúva, mulher de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu: meu marido, seu servo, morreu, tu sabes que teu servo temeu o Senhor.
Agora o seu credor vem levar-me os seus 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: Como poderei ajudar-te? Dizer-me o que tens em casa? Disse ela: Tu, serva, não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: Vai e pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separe as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas e elas as enchia. 27, 50, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Esther com 10 capítulos. Capítulo 2. Esther, capítulo 2. Esther torna-se rainha. Esther, capítulo 2, contém 23 versículos. Então deu o rei um grande banquete em honra a Esté, a todos os seus príncipes e a seus servos, proclamou o feriado por todas as províncias e distribuiu presentes segundo a generosidade real. Reunindo-se as virgens pela segunda vez, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esté, porém, não tinha declarado a sua parentela a seu povo como Mordecai lhe ordenara, pois obedecia às ordens de Mordecai como quando a criava. Durante os dias de Mordecai, estava sentado à porta do rei, dos oficiais do rei que guardavam a porta, Bigtã e Teres, se indignaram e conspiraram para assassinar o rei Assuero. Glórias ao Senhor. Deu 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 10. Zacarias, capítulo 10. Para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Zacarias, capítulo 10. Que contém 12 versículos. O Senhor cuidará de Judá. Pediu ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. É o Senhor que faz a nuvem de chuva e dá chuvas copiosas aos homens e a cada um erva no campo. Os ídolos falam vaidade, os adivinhos veem a mentira e contam sonhos falsos, em vão consolam, por isso vagueiam como ovelhas. Estão aflitos, pois não há pastor. Contra os pastores se acende a minha ira e castigarei os líderes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. De Judá sairá a pedra da esquina, dele a destaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes. Trinta e um, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 14, Romanos, capítulo 14. Que contém 23 versículos. Para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. A liberdade e o amor
Portanto, não nos julguem por mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou causar escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Se por causa da comida se entristece, teu irmão já não andas conforme o amor. Não façais perecer que causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja blasfemado o vosso bem. 9:61, 10 e 62, 9:61, 10 e 62. 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 13, 2 Coríntios, capítulo 13. Contém 13 versículos. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto a mais, irmãos, a Deus regozijai-vos. Ser perfeito, sede consolado, sede um mesmo parecer, viver em paz, e o Senhor Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor do Senhor Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 35 e 36. Josué, com 24 capítulos. Capítulo 6. Josué, capítulo 6, que contém 26 versículos. A tomada de Jericó, Raabe é salva. Tudo o que havia na cidade destruíram, totalmente ao fio da espada, homem, mulher, menino velho, bois, ovelhas e jumentos. Disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da prostituta e tirai-a de lá, com tudo que tiver, como lhe juraste. Assim entraram os jovens espias e tiraram Raabe, seu pai, e a sua mãe, seus irmãos, e tudo que tinha. Tiraram também todos os seus parentes e puseram-nos fora do acampamento de Israel. Então a cidade e tudo que nela havia foi queimado, mas a prata e o ouro e os vasos de bronze e o ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei ler dos desafios agora, logo após dar continuidade ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. A primeira. Segunda, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não pode votar em um político nas eleições, Segunda, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito,
e propositalmente não vota em um político mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar continuidade ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote apóstolo para todos vocês, mais uma denúncia. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto.
E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio. Vamos ao rebanho. Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66. O livro é o livro de Ezequiel, capítulo 23, que contém 49 versículos. Ezequiel, capítulo 23. Há duas irmãs adúlteras. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem. Houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua juventude. Ali foram apertados os seus peitos, apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Oolá, a mais velha, e Oolibá, sua irmã. Foram minhas e tiveram filhos e filhas, quando seus nomes Samaria e Oolá, e Jerusalém é Oolibá. Prostituiu-se Oolá, sendo minha, enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26. Lamentações com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações, capítulo 5, que contém 22 versículos. Tu, ó Senhor, reina eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que sempre te esquece de nós? Por que nos desampara por tanto tempo? Restaura-nos, o Senhor, a ti, para que retornemos, renova os nossos dias como dantes, a menos que nos tenha rejeitado totalmente e esteja sobremaneira irado contra nós. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 10. Oséias capítulo 10, que contém 15 versículos. Certamente agora dirão, não temos rei, pois não tememos ao Senhor, mas mesmo o rei, o que faria por nós, falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança, portanto florescerá o juízo, como erva venosa num campo arado. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que se apartou dela. Glórias ao Senhor Deus. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Vamos aos dois últimos livros de hoje.
Terceira João com 1 capítulo. Gênesis com 50 capítulos. Terceira João com um capítulo que contém 15 versículos. O presbítero amado Gaio, que eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Gênesis com 50 capítulos é o último livro de hoje. Capítulo 37. Capítulo 37 do livro de Gênesis contém 36 versículos. José é vendido pelos irmãos. Também lhes disse, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna aqui no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Chegando José a seus irmãos, eis-os despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele estava usando. E tomando, lançaram na cisterna. Ora, a cisterna está vazia, não havia água nela. Quando se assentaram para comer, levantaram os olhos e viram que uma caravana de ismaelita vinha. Vinha de Gileade, nos seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 4, Amós capítulo 7. O 12, você que mentalizou o 12, 2 Samuel 12. O 7, Jonas capítulo 2. Você que mentalizou o 2, Abacuque capítulo 3. Você que mentalizou o 16, 1 Tessalonicenses capítulo 3. Você que mentalizou o 15, Salmos 99. Você que mentalizou, escolheu o número 1, 1 Samuel, capítulo 16. Você que mentalizou o 8, Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 13, Tito, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 3, Filipenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 6, 2 Crônicas, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 11. 2 Reis, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 5. Esther, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 18. Zacarias, capítulo 10. Você que mentalizou o 19. Romanos, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o 20. 2 Coríntios, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o 14. Josué, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o 21. Ezequiel, capítulo 23. Você que mentalizou, escolheu o 17. Lamentações, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 22. Oséias, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o 9. Terceira João. Você que mentalizou, escolheu 10, Gênesis capítulo 37. E eu vou ler para vocês um de nossos avisos. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas deste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas, dízimos independentes do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão.
E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que estivermos medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Eu já vou repetir para vocês os números que foram sorteados. É você que mentalizou o 4, Amós 7, o 12, 2 Samuel 12, o 7, Jonas 2, o 2, Abacuque 3, o 16, 1 Tessalonicense 3, o 15, Salmos de 99, 1, 1 Samuel 16, o 8, Ageu 2, o 13, Tito 2, o 3, Filipenses 1, o 6, 2 Crônicas 8, o 11, 2 Reis 4, o 5, Esther 2, o 18, Zacarias 10, o 19, Romanos 14, o 20, 2 Coríntios 13, o 14, Josué 6, o 21, Ezequiel 26, o 17, Lamentações 5, o 22, Oséias 10, o 9, 3 João, o 10, Gênesis, capítulo 37. E eu vou apresentar para vocês mais uma mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin.
Atenção, você quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida? Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção dos benefícios importantes em você, seguidor, inscrito, membro ofertante de uma das 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana, oração diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, e a partir das 16 horas e 33 minutos na @AIG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igreja Benditos para buscar a Senhor Deus, seja onde você estiver. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês de Portugal, Angola, Dinamarca, da França, do Japão, vocês da Alemanha e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia e meu muitíssimo amém.